Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 22 de abril de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco e desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Números 16, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Diz assim: Corá, filho de Zar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos a tribo de Rubem. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, que havia sido nomeados membros do concílio. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30. Deus, eu te peço que a missionária de Albano desapareça e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus apareça, porque esse é o objetivo do canal João 3,30, Ramandaka Sudecomanai, pregar a tua palavra, meu Deus, em tempo e fora de tempo, porque este é o objetivo, é o tempo que nós precisamos ter, é ministrar a tua palavra, somente ela, pura e verdadeira e genuína como ela é, Pai, porque a tua palavra por si, ela já fala tudo que ela tem para mim e para aqueles que precisam ouvi-la, porque é a tua palavra que liberta. O Senhor diz que a palavra veio para os seus não receberam, e todos que o receberam, dali o poder de serem feitos, serem chamados filhos de Deus. Amém? Amém? A palavra vai dizer assim, né? Que a rebelião de Corá, Datã e Abirão, número 16. Corá, filho de Zar, neto de Coate, bisnetos de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem, e eles insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles ajuntaram contra Moisés e Arão, eles disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Igreja, olha só, a afronta, né, que eles fizeram para Arão e Moisés. Mas, igreja, eu vou dar assim uma explicação aqui sobre Corá, filho de Zar, neto de Coate, né? A gente leu, a gente estudou também sobre os coatistas, porque acontece o quê? A tribo de Levi, a gente sabe que os levitas foram separados por Deus para cuidar do tabernáculo das coisas do Senhor. Então, eles não tiveram parte nas divisões das terras. A gente sabe também que os levitas, né, eles recebiam os dízimos de todas as 12 tribos, e ele levava, né, o seu dízimo também para o sacerdote, tá? E o sacerdote, né, entregava para Deus ali, ao Senhor, a oferta dos levitas. E nisso, a gente vê também que os levitas, o que acontece? Eles foram divididos em quatro partes. Foram divididas, a tribo de Levi, dentro da tribo de Levi foram divididas mais em quatro, vamos dizer assim, tribos, né? A tribo de Levi, tá? Foram divididas entre quatro tribos. E dentro dessas quatro partes que foram divididas, tinha a parte dos coatitas, tinha a parte do... Deixa eu ver, acho que é o 4. Só um minutinho aqui que a gente já acha, tá bom? Tinha acho que tá no 3, números 3. Foi dividida entre os coatitas, os meranitas, os gersonitas, ok? E dentro dessa parte, né, cada um, não é tribo, tinha os seus clãs. Clã e tribo acho que é a mesma coisa, né? O que acontece? Ficou dividido assim. Deixa eu marcar com a com a caneta. Os coatitas, né? Os gersonitas e os coatitas, gersonitas e meraritas, né? Então foram divididos em quatro. E tinha Arão, né?
e Moisés que ficaram responsáveis ali pelas partes que dizia da tenda do encontro. Então, né, e essa parte era de Moisés e Arão, ou seja, que era a parte que os levitas, que estão a serviço de Deus, não poderia se achegar perto do tabernáculo, né, da presença de Deus, porque perto da presença do Senhor só poderia estar os sacerdotes, ok? E Moisés, né, que Deus falava com ele face a face, né? No entanto, que quando eles iam para a tenda do encontro, todos os israelitas saíam para fora da sua tenda. A gente já estudou isso para ver o que Deus ia falar com Moisés. Então, igreja, a gente vê que os coatitas, né, quando foram divididas as partes, cada um ficou responsável por ai, gente, ficou responsável ali por um serviço no tabernáculo, na tenda do encontro. Como assim, missionária? O que acontece? Como eles ficaram responsáveis por cada parte, a gente vê que os coatitas, eles ficaram responsáveis... cadê? Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Oi, amor, tudo bem? De cuidar das coisas santíssimas do Senhor. Então, eles eram os que chegavam mais próximo, eles ficaram responsáveis, né, do cuidado das coisas santíssimas. Isso tá em Números 4, tá? 4:4, que era dos coatitas. Os meranitas pertenciam ao clã dos malitas, né, que ficava do lado norte, né, e eles ficaram, assim, responsáveis ali por levar as traves, as colunas, as bases e todos os utensílios, tudo que estavam relacionado ao serviço, né, do acampamento. Então, cada um tinha uma parte. Esse era o serviço dos meranitas, entendeu? E os coatitas, eles ficaram responsáveis de cuidar da arca do Senhor, né? Da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário, com os quais ministravam, né, ali a cortina. Então, eles ou seja, os coatitas eram os que ficavam mais próximos do tabernáculo, entendeu? Porque eles cuidavam da mesa, de tudo. Apesar que, abrindo uma ressalva também, né, que a gente já estudou sobre isso. Eles, né, e tinha os gersonitas também, né, que eles ficaram responsáveis de cuidar do tabernáculo e da cobertura ali, da cortina, as coisas. Então, cada um levava. Um levava a cortina, outro levava, vamos dizer assim, vamos supor, as varas que recebia, que era a parte dos meralitas, né? E as armações, né, do tabernáculo, a palavra é essa, as armações, era responsável pelos meraritas. E a gente precisa até marcar isso separado, que é muita coisinha, tá? E os coatitas ficam responsáveis, né, que tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário e as quais ministravam atrás da cortina. E os gersonistas ficaram responsáveis de cuidar, né, do tabernáculo, da tenda e a sua cobertura da cortina da entrada da tenda. Então, essa era a responsabilidade. E a responsabilidade, né, aí dividiu na parte oeste do tabernáculo, na frente, né, que é Moisés e Arão e seus filhos, que tinham a responsabilidade de cuidar do santuário, tá? Em favor dos israelitas. Então, não poderia entrar qualquer pessoa que, né, chegasse próximo, seria fulminado. Então, igreja, a gente vê que os coatitas, né, qual Corá fazia parte, né, era o que chegava mais próximo, igreja, do tabernáculo, fora Arão e Moisés, tá? Porque, detalhe, e seus filhos, né, os sacerdotes, porque, detalhe, porque os coatitas, porque os meranitas e os gersonitas não. Tá? Eles ficavam responsáveis pela armação da tenda e pelas cortinas da tenda. Então, eles não chegavam tão próximos. Eles ficavam... Agora, os coatitas, eles cuidavam dos pães. Quem tá mais próximo, igreja, a pessoa que tá mais próxima da gente, muitas vezes é aquela que tem inveja daquilo que Deus tem na minha vida e na sua. A Rabanda Suda, como os coatitas eram que ficavam mais próximos de Arão e Moisés. E eles permitiram ter inveja. Igreja, que coisa terrível. A inveja entrou no coração de Corá, né? E Corá... me chama muita atenção aqui, né, que esses 250 homens, tá, que ficaram com ele ali, esses 250 homens, desculpa, né, e
era importante, que era influentes ali, né? Que era conhecido na comunidade, que eles conseguiram levar para com ele. Mais para frente a gente vai ver que esses homens, eles se passaram por sacerdotes sem ser, sendo que o sacerdote era algo muito especial, diferenciado para Deus. Vamos continuar aqui. Eles se juntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Inveja, tá, igreja? A inveja, então, igreja, a inveja é algo terrível. Por quê? A gente vê, né, eu consegui mostrar para vocês dentro da palavra, dentro da palavra, o que importa é a palavra, tá? Que os coatitas eram o que ficava mais próximo do tabernáculo. Então, eles viam ali o trabalho de Arão, viu o trabalho do sacerdote, né? Viu o trabalho de Moisés, né? Deus falando com Moisés. Então, eles tinham inveja, né? Ou seja, Corá deixou a inveja entrar no seu coração. Isso é muito triste, igreja, tá? Então, vamos continuar. E no 4. Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra, depois disse a Corá e todos os seus seguidores. Pela manhã, ele tinha seguidores, viu? Seguidores de Corá. Pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Então, Moisés falou assim, nossa, eu não tenho nem o que fazer. O que eu fiz para Corá? Tem tanta inveja, igreja. Às vezes a gente não precisa fazer nada, só a presença de Deus na minha e na tua vida, Aramanda Suda incomoda as trevas. Aleluia. Só a presença de Deus na minha e na tua vida incomoda as trevas. Igreja, isso é terrível. E a gente vê, né, e aí diz assim, não sei, se você, Corá e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte, pegue o incensário, olha para você ver. Olha que Moisés diz, pegue o incensário. Pega o incensário e amanhã coloque nele fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será homem consagrado. Basta levitas. Então, assim, o incensário. Por quê? Porque o incensário, quem ficava com o incensário eram os sacerdotes. E o que acontece? Esses homens, eles acabam trazendo para si maldição. Por quê? Por quê, igreja? Porque o incensário pertenciam a sacerdote Arão. Os coatitas, eles eram responsáveis pelo quê? Pela mesa, pelo incensário, por todos esses tipos de coisa ali, né? Pela mesa, o candelabro, né? Os altares, os utensílios do santuário, né? Os quais ministravam ali atrás da cortina. Então, assim, e tudo que estava relacionado com o serviço. Então, assim, eles sabiam tudo que Arão e Moisés faziam. Então, eles tinham essa aproximação, né? E é muito sério, igreja, que a gente vê aqui o que a inveja faz. Vamos continuar, né? Para a igreja entender aqui o que Deus tem para mim e para você. Deus tem muitas coisas nesse capítulo aqui, que é um capítulo maravilhoso, riquíssimo. Vamos continuar. Moisés disse também a Corá, agora ouça-me, levitas, não lhe é suficiente que Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si a fim de realizar o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para o serviço da comunidade? Eles rejeitaram simplesmente o chamado. Aleluia, né? Rejeitou o chamado, né? Mas não foram os levitas em si, foi a parte dos levitas que pertencia a Corá, tá? Que eram os coatitas. Então, não que foram todos os levitas, ok? Foi a parte pertencente aos coatitas, tá? Porque a gente vê que foram divididas em 3 partes. 4, porque, né, a parte de Moisés oeste, norte, sul e leste. Então, não foi quem? Não foram nem os meraritas e nem os gersonitas. Foram os coatitas que se rebelaram contra Arão e Moisés, que era quem estava mais próximo, ok? E a gente vê, igreja, é muito sério, sabe? A inveja, olha só, me deixa... Moisés disse a Corá, agora ouça-me, levita, não é ali suficiente que Deus de Israel tenha separado o restante da comunidade e tenha trazido para junto de si, a fim de realizar o trabalho do tabernáculo do Senhor para estarem preparados para servir a comunidade? Eles tinham que servir o sacerdote, para o sacerdote servir a comunidade. Para eles não era o suficiente, para eles não, para Corá. Ok? Então, a gente vê, igreja, algo tremendo aqui. E aí diz assim no 10, e ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele? E agora vocês querem também o sacerdócio? Vocês querem o sacerdócio?
E contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram, quem é Arão para que se queixe contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã, Abirão e os filhos de Eliabe, mas eles disseram, não iremos. Não lhe basta nós nos ter tirado uma terra onde mana leite e mel para matar-nos no deserto e ainda quer fazer-se chefe sobre nós? Ou seja, igreja, esse Corá, ele excitou, ele envenenou as pessoas de tal maneira, né, que as pessoas não conseguiam ver, né, a glória de Deus, né, tamanho veneno. Então, e a gente vê aqui que então Abirão e Moisés, né, eles ficaram irados, né, não iremos. Moisés mandou chamar, tipo, eu não vou, Moisés, eu não vou. Por quê? Porque eles já tinham sido envenenados por quem? Por Corá. Porque Corá tinha inveja, igreja. Oh, Xaramanaiacana, Surebidecomanai, é muito sério. A inveja, igreja, é algo terrível. E quantas pessoas com essa inveja dentro da igreja? Quantas pessoas, né? E fora da igreja. Dentro da igreja é perigoso, porque se Deus te chamou para fazer algo, faça aquilo que Deus colocou na sua mão. Não queira fazer aquilo que Deus não colocou na sua mão. Isso é muito difícil, é muito triste, né? E a gente vê aqui que aí ele diz assim, e ainda quer se fazer chefe sobre nós? Olha só, né? Além disso, você não nos levou a uma terra onde mana leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que somos cegos aos olhos deste homem? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse, se o Senhor não aceita a oferta... meu Deus, é que caiu um negócio vermelho aqui em cima e eu já não enxergo direito. Se o Senhor não aceitar as ofertas deles, não tomei deles nem sequer um jumento. Nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés falou, gente, eu não prejudiquei ninguém, eu não tomei nenhum jumento de vocês. Eu tô indignado, como assim? Como assim? O que é isso? Né? E Moisés disse a Corá, você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Ao Senhor. Olha só, Moisés tinha autoridade. Você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você e eles se Arão. Cada um pegará o seu incensário e nele colocará o incenso e apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todos. Vocês e Arão também apresentarão seus incensários. Então, esses 250 homens, né, que são os 250 incensários, né, que é por causa desses homens aqui do capítulo 2, ok? A gente vê o que vai acontecer. A igreja é muito sério. Acaba trazendo versículo 2, versículo 2 e 17. E versículo 17. Vocês Arão também apresentarão seus incensários. Assim, cada um deles pegou seu incensário e acendeu o incenso e colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Olha, igreja, é muito sério, igreja, você fazer aquilo que não é chamado, Ramanda Suda Comanai, porque Deus havia separado Arão como sacerdote, não era eles, né? Então, eles vai colocar na tenda do encontro, onde a presença de Deus, onde só poderia estar quem Deus havia ordenado. Igreja, eles estavam brincando com fogo, não tava? E vamos lá. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés, ele incitava, tá? Incitando-os contra Moisés e Arão. Ele tinha uma inveja tão grande que ele incitava, né? Contra Arão e Moisés. A inveja dele era tão grande que ele incitava ali, né? A glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. Aí Deus aparece, a glória de Deus aparece. Oh, glória a Deus. E o Senhor disse a Moisés e Arão, afaste-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Aí irou-se Deus, né? E Deus ira, né? Irou-se Deus. Deus quer acabar com todo mundo. Mas Moisés, olha só, igreja, esse capítulo de Corá, ele tem um estudo assim, nossa, gente, que olha, é riquíssimo. Vamos continuar. No 22, mas Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra e disseram, ó Deus, que todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Quem pecou? Não foi Corá? Foi só ele, igreja, né?
Só ele, não foi toda a comunidade, tá? Porque a gente viu, eu expliquei para vocês que os levitas eram divididos em quatro, né? Em quatro partes. Então, não foi toda a tribo de Levi, tá? Foi só Corá, bem dizer assim, ok? Então, e foi que ele incitou e ele incitava as pessoas contra Moisés e Arão, por inveja. Inveja, vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste da tenda de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã, Abirão e as autoridades de Israel, e o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afaste das tendas desses ímpios, não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados dele. Então Moisés falou assim, ó, não toquem nada, afaste-se, ninguém fica perto, né? Porque Deus deu ordem, eu vou matar, né? Igreja, eu quero fazer uma ressalva também, mas vocês sabiam que também a família, os filhos de Corá, a descendência de Corá, os filhos dele não se juntou com a loucura do pai? Porque a descendência de Corá, ela continua depois, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês onde tá. Ai, não, deixa eu mostrar agora. Eu acho que tá aqui no 20. Cadê, gente? Meu Deus do céu, 22. 23, onde é que tá? Meu Deus, meu Deus. Aqui, ó, no 26, tá? Vou abrir uma ressalva aqui pra gente ver no 26. E diz assim, ó. 26, capítulo 26, versículo 8. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Este Datã e Abirão foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelou contra Arão. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores de quem? De Corá, né? Morreram quando o fogo devorou 250 homens e que serviam como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Por quê? Eu quero crer que os filhos de Corá não deram, a família dele não estava do lado dele nessa situação, porque eles tinham sido eliminados, tá? Não, eles tinham sido eliminados junto, amém? Então, eu fiz essa ressalva aqui, 26, do 8 ao 11. Vou colocar aqui, né? Então, a gente vê essa situação aqui. Então, Deus, ele fala, afasta-se, porque a coisa vai ficar ruim, ok? Deixa eu colocar aqui, deixa eu botar aqui 26, versículo 8 a 11. Família de Corá. E aí, continuando. No 27, eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído, né? Tinham saído e estavam em pé à entrada das suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas, ok? E disse Moisés assim: vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer a oração de Moisés. Gente, eu acho linda essa oração. Olha. Vocês saberão que o Senhor me enviou, que o Senhor que enviou Moisés, Deus, para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Igreja, olha, é muito sério, tá? Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, eita Deus... E a terra abrir a boca, olha só, a terra abrir a boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Senhor, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor, né? Morreram vivos, tá? Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendou-se e a terra abriu sua boca, olha, a terra abriu sua boca, e os engoliu juntamente com suas famílias e com todos os seus seguidores de Corá e de todos os seus bens. Os seguidores de Corá. Aqui não fala que a família de Corá foi engolida. Então, prova, igreja, que Corá estava sozinho. Os seguidores de Corá, né? Então, é muito sério. Igreja, quem que você tem seguido nesse último tempo? Fala para mim, né? Quem que você tem seguido? Fala pra mim. É muito sério, igreja. A gente tem que prestar atenção. Quem é a pessoa que você tem seguido?
né? Quem é a pessoa que você tem se esperado, tá? É um homem ou uma mulher de Deus que prega o verdadeiro evangelho puro e genuíno? Fala pra mim. Porque aqui os seguidores de Corá morreu com tudo. Gente, é muito forte, tá? Vamos lá. Desceram vivos à sepultura. Foram vivos, tá? Com tudo o que possuíam. Olha, igreja, meu Deus do céu. Eu fico imaginando essa cena. O chão se abriu, esse povo sendo engolido vive, a terra se fechando. Gente, com tudo que possuíam, a terra fechou-se sobre eles. Meu Deus. E perecer e desapareceram do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando, a terra vai nos engolir, né? Então eles tiveram medo também, porque eles também, né, acabou, querendo ou não, sendo envolvido por essa trama maligna de Corá, ok? E aí a gente prosseguindo aqui, é porque é um capítulo grande, tá, igreja? Ele tem 50 versículos. Vamos continuar. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereceram incenso. Por quê? Porque eles não eram sacerdote, igreja, né? 250 homens. E disse o Senhor a Moisés: diga a Eliezer, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumejantes e espalhe as brasas, porque o incensário são santos. Igreja, é muito sério, porque Corá sabia que a família dele era responsável por toda essa parte do tabernáculo, tá? E ele, a inveja dele, igreja, pensa que este homem ele conseguiu, igreja, matar muitas pessoas, 250 homens, e cada um de Datã e Abiú e toda a sua família. Igreja, é muito sério. Igreja, e eles foram o quê? Ó, dentes fumegantes espalhados à brasa, porque os incensários é santo. Esses homens, eles foram carbonizados. Não sei como é que foi, mas foram torrados, tá bom? Os incensários dos homens que pelo que o seu pecado perderam a vida, serão batidos em forma de lâmina e servirão de revestimento no altar. Olha só, olha a igreja que aconteceu. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida, serão batidos em forma de lâminas e servidos de revestimento do altar, né? Por quê? Porque o incensário era santo, igreja. E eles não eram sacerdotes. Eles eram um falso sacerdote para estar com o incensário na mão. Era só o verdadeiro sacerdote de Arão, arônico, que poderia estar com o incensário, não eles. E você tem pegado aquilo que não pertence a você? Você tem tocado naquilo que não é para você fazer? Sai. Você é pastor e você quer ser apóstolo, você é bispo, você quer ser, não sei, é missionário, não sei, você é adorador e quer ser pregador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Não toca naquilo que não é para tocar. As coisas de Deus é santa. Aleluia. Igreja, me dá temor de pregar esta palavra. Me dá temor muito grande de ver que muitas almas foram mortas por causa de um homem desobediente, por causa de um homem invejoso, de uma inveja, por causa de inveja, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados, que sejam um sinal para os israelitas. Então, serviu de sinal, não toque naquilo, não é para chegar perto da tenda, a tenda é só Arão e sacerdotes, né? A gente sabe que seus filhos foram mortos, os primeiros filhos de Arão, né? Que eram os dois sacerdotes, esqueci o nome deles agora. Ai, acho que Eliezer e... Não, Eliezer são os que ficaram vivos. Esqueci o nome deles agora. Que é tanta coisa. E então, igreja, é muito sério, igreja, sabe? As pessoas tocam nas coisas do Senhor como se fosse de qualquer jeito, igreja. Não é de qualquer jeito, não, tá? As coisas do Senhor requer renúncia. As coisas do Senhor requer uma vida com Deus. E as pessoas chegam tocando nas coisas de Deus, tá? É como se fosse qualquer coisa. E toca. É Nadab e Abiú, tá? Os filhos de Moisés, tá? Que foram mortos também porque apresentaram fogo estranho para o Senhor. E eles morreram. Deixa eu até botar aqui.
Deixa eu ver aqui, Levítico 10. Nadab e Abiú, né, que apresentaram o fogo estranho e foram mortos. Você faz aquilo que é para você fazer, não aquilo que não é para você fazer, ok? O sacerdote Eliezer juntou o censário do bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Foram o quê? Consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviam de revestimento do altar. Como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e seus seguidores sofreram. É muito sério. Quem você está seguindo, igreja? O que você está seguindo? Tá? Nessa época aqui, a ira de Deus era imediata. Mas no nosso tempo nós estamos na graça. Para o povo de Israel aqui era imediata, ok? Mas eu e você estamos na graça. E a ira vai se manifestar após a morte. Para onde eu irei? Onde eu e você iremos? Você está servindo a Deus? Eu estou servindo a Deus. Nós temos que nos examinar, igreja. É muito sério, igreja. Tá? Você está servindo homem? Está servindo pastor, apóstolo, bispo, sei lá quem for, missionário, não sei. E não está servindo a palavra do Senhor? Que é o próprio Jesus, que é vivo, verdade, verdade. Quem que você está servindo? Fala para mim. É muito sério, igreja. A gente está num tempo onde o homem serve mais ao homem do que a Deus. A criatura serve mais a criatura do que o Criador. Ramanai xerei decomanai. Está chegando o tempo de justiça de Deus nessa terra. Está chegando o tempo de justiça de Deus nessa terra. Quem é o teu seguidor? Quem é que tu está seguindo? É muito sério, igreja. É muito sério. Vamos prosseguir. Eita Deus, Amanda choremi decomanai. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. O povo não aprende, né? O povo não aprende. Vamos lá, a revolta do povo contra Moisés e Arão. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem o cobriu e a glória do Senhor apareceu. O povo se revoltou, né? Mas tá achando que Moisés e Arão não tem dono, não, gente? Hã? Moisés e Arão tem dono, tem chamado, tem tudo. Tem gente que se rebela. Igreja, tem hora que eu falo assim, meu Deus, você não vê o que o povo tá fazendo? Deus do céu. Se fosse nessa época aqui, igreja, olha, era só churrasquinho humano. Era só a gente morrendo. Gente tocando nas coisas dos Deus de qualquer maneira, sabe? Sem respeito, sem reverência. É muito triste, igreja. Vamos lá para 43. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram em terra, né? Então, o que o verdadeiro líder faz? Intercede. O verdadeiro líder sempre intercede, por mais que o povo seja rebelde, ele intercede. Ele intercede, né? Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso e com fogo tirado do altar e vai depressa até a comunidade para fazer o que? Propiciação por eles. Olha, porque saiu grande ira da parte de Deus, do Senhor, e a praga começou. Você tá entendendo? Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. Olha só, para onde? Para o meio da assembleia. E a praga havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Meu Deus. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Igreja, Arão se pôs entre os mortos e os vivos. Igreja, você sabe o que é se prostrar por um judeu entre os mortos e vivos? Porque se você estivesse perto de um morto, você estava impuro. Arandassudecomanai será considerado, ainda mais um sacerdote, não podia tocar em cadáver não, tá? E ele se pôs lá no meio pelo povo. Igreja, ele quebrou uma regra de Deus para interceder pelo povo. Igreja, é muito sério, igreja. É muito sério. Eita, Deus tremendo. Ramandassuremidecomanai. Eita, Arão se pôs entre os mortos e os vivos.
E a praga cessou. Igreja, eu tenho que ler. O sacerdote não poderia tocar em nada impuro. Nem o povo. Imagina o sacerdote. Se estivesse perto de um cadáver, né? Então, a gente vê o que ele fez aqui, igreja, é algo assim maravilhoso, né? É só um verdadeiro líder faz, ok? Vamos lá. Foram 14.700 que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro e pois a praga já havia cessado. Igreja, quantas pessoas morreram? Fala para mim. Mais de 14.000 pessoas por causa de um invejoso. Por causa de um invejoso, igreja, por causa de um invejoso. Mais de 14.000 morreram, tá? Aleluia. Eu quero crer que os filhos de Corá sabiam quem ele é, sabia que ele era falso. Não, pai, eu não vou nessa aula com você, não. Eu conheço a lei de Deus. Aleluia. Eu conheço Deus. Eu conheço a lei, pai. Pai, você sabe que Deus falou para Moisés dividir a tribo de Levi e a sua parte dos batidas, pai. Você tá perto lá. Nós não vai, não. Não podemos, pai. E ele foi. E levou seguidores com você e foi muito sério, igreja. Igreja, morreram mais de 14.000 pessoas, né? Aqui, ó, foram 14.700. Não, então eu vou botar aqui mais de 15.000 pessoas que morreram, tá? Porque foram 250 sacerdotes, né? Falsos sacerdotes. Fora as famílias de Datã e Abirão e Corá. É muito sério. Igreja, não toque naquilo que não é para você tocar. Só fique naquilo que Deus quer que você fique. É muito sério, tá? É muito sério. Fique naquilo que Deus separou para você. Não ache pouco, porque Deus, ele sabe aquilo que é suficiente de você para glorificar o nome dele nessa terra, amém? Deus abençoe, tem uma noite abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Igreja, a palavra de Deus é mistério, tá? E o mistério do evangelho só é revelado para poucos, não é para todos, não. Uma palavra dessa, igreja, palavra de Deus não tem que acrescentar nada, é só pregar. E só falar do amor de Deus. Igreja é tremendo. Olha, eu tô aqui passada. Já preguei, já vi, já coisei, já estudei, né? Ainda minha esposa falou, você vai pregar de novo? Eu falei, Renata, porque agora eu tô numa maratona, eu vou ter que fazer de novo, né? Mas é bem diferente da que eu preguei primeiro ano passado, viu? Deus abençoe, fiquem na paz. Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações, amém? Deus abençoe.